Boa tarde a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos a esta capacitação com o tema Gamificação na Educação, Dinamizando Aulas. É uma proposta da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UERN, da Projeto UERN, em nome da qual eu saúdo a todos e dou boas-vindas. É a primeira vez que a gente está fazendo nossas formações no formato pelo YouTube, e normalmente a gente trabalha pelo Google Meet. Desta vez nós estamos com uma outra proposta em virtude do volume de inscrições que nós tivemos na demanda por esta formação, e vai estar na tarde de hoje nos acompanhando, possibilitando, trazendo chaves de saberes e de conhecimentos, as professora doutora Verônica Maria de Araújo Pontes, que é professora atualmente no IFRN, no campus Ipanguaçu, ela que é aposentada da UERN, né, da Faculdade de Educação, Departamento de Educação, e hoje é colaboradora nos programas de pós-graduação no pós-ensino, que é um programa em colaboração da UFESA, do IFRN e da UERN, além do Programa de Pós-Graduação em Letras, né, que nós temos esse programa no Campus Paulo dos Ferros, da UERN, e tem lá cursos de mestrado e doutorado. A professora pesquisa na área de letramento, de gamificação, tem estudado também essas questões da inovação nos processos de ensino-aprendizagem. Também vai estar conosco nesse curso, nessa formação, a professora Carmen Batista, que é professora do Departamento de Educação da Faculdade de Educação da UERN, aqui no Campus Central, e é aluna, estudante da temática de gamificação na educação, pesquisadora da área, e vai no programa de doutorado de letras, né, lá no campus Paulo Ferro, e vai passar vai ter esse primeiro encontro conosco, lembrando que este curso ele tem 3 encontros síncronos, né, com mais algumas atividades que as facilitadoras irão passar. Este é o primeiro, nosso segundo encontro será no dia 28, nosso terceiro encontro será no dia 30 ainda deste mês. E aí vamos iniciar a nossa atividade. Quero agradecer às nossas facilitadoras pela disponibilidade, pela disposição de estar conosco, compartilhando saberes nessa agenda de formações que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas tem proposto. Desde o ano passado, a gente está nessas atividades, tem contado com parceiros, com colaboradores como vocês. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, Carmen. Sejam bem-vindas e vamos começar. Boa tarde, Nestor. Boa tarde, professora Carmen. E sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a essa formação, que, na verdade, é uma formação continuada. E queremos agradecer a procura, essa busca constante pela formação que sempre está em nossa... é continuada de fato, porque não para nunca, a gente sempre quer, eu acho que a maioria que está aqui deve ser professor, né, procura, busca no ensino remoto, né, uma melhoria para ampliar cada vez mais a aprendizagem dos nossos alunos. Você, Carmen? Boa tarde, professora Verônica, boa tarde, Nestor, boa tarde a todos e a todas que estão aqui com a gente, que vai passar um momento dessa tarde, não é? Discutindo um assunto tão maravilhoso como a gamificação, não é? Que está tão em alta no momento, porque tem suas particularidades, né, nesse processo ensino-aprendizagem, que é o que a gente hoje vai falar um pouquinho, começando esse nosso processo de formação, não é? É um prazer para a gente estar aqui com vocês, não é? Então, como vocês... Só antes de começar, Carmen e Verônica, deixa eu só fazer um registro. A todos que estão participando, assistindo nesse momento, o nosso chat é o lugar. Se vocês tiverem dúvida, a gente vai estar acompanhando e trazendo as perguntas para as nossas facilitadoras, que vão se disponibilizar aqui a discutir com a gente o que vocês forem colocando aqui no chat, certo? Também a lista de presença para garantir a certificação, nós vamos colocar
o link aqui de um Google Forms, vocês vão poder preencher para poder aí garantindo a certificação. Nosso colega Fábio Monteiro, da equipe da Projeto, está aqui no chat acompanhando para certificar que todas as perguntas vão ser lidas, vamos estar acompanhando isso. Amil, aí agora então é com vocês, de fato, para que possam dar início à formação. Ok. Pessoal, como vocês viram, né, nos formulários de inscrições e também aí na nossa temática, né, nós vamos falar sobre a gamificação na educação, não é? Dinamizando um pouquinho de microfonia, mas no nosso momento é normal, dinamizando as aulas, não é? Então, como é que a gente pode fazer uso, não é, dessa prática, dessa metodologia, tá certo? Para que a gente consiga enriquecer e consiga favorecer o processo ensino-aprendizagem dos nossos alunos, não é? Então, vamos iniciar as nossas, né, considerações. E aí a gente traz para vocês uma abordagem inicial, né? E nessa abordagem inicial eu quero ressaltar que pesquisas têm revelado, né, para a gente que os jogos eles surgiram, né, na sociedade há bastante tempo, né? Nós já percebemos que os jogos eles estão presentes desde da época romana, não é? Desde os gregos, não só nos momentos de guerra, mas aí também nos momentos de socialização, nos momentos de ensinamentos, não é? Nas nossas pesquisas, a gente percebeu que esses jogos, por exemplo, eles surgem com aspectos educativos nos primeiros momentos, né, quando eles iam trabalhar o ensinamento das letras. Então, assim, são didáticas, são técnicas que já se faziam presentes e que ousamos dizer que sempre se fez presente, não é, no nosso espaço. Não tanto elaborada, não com tantos aparatos, com tanta afinidade, porque são as pesquisas, são os contextos que vão trazendo, não é, essas inovações e esses incrementos, não é, para a gente, esses recursos, não é, para a gente enriquecer e para a gente favorecer cada vez mais as nossas aulas, não é? E a gamificação, a peculiaridade dela, uma delas, porque são muitas, é que ela é aplicável, não é? Que a gente consegue trabalhar a partir da gamificação, independente de faixa etária, não é? Independente de série, independente de ano. Então, a gente consegue trazer por recursos que ela tem e por ações que ela desencadeia em nossos estudantes, que favorece todo o seu processo, né? Então, abrindo um parêntese, né, no seu significado etimológico, né, a gente vai ter estreitamente essa relação da gamificação com games, ou seja, com jogos. Ela é uma palavra de origem, né, inglesa, então a gente traz ela de lá, tá certo? Sempre esteve presente em nossas escolas com outros formatos, como eu já falei, mas também com alguns aspectos, né? Os nossos professores, especialmente nos anos iniciais, nas turmas de alfabetização, então já tinha alguns conceitos, não é, de games, de gamificação de jogos dentro das nossas salas de aulas, né, com as nossas práticas docentes. Um fato que ilustra bastante, né, o que eu estou colocando para vocês, é quando nós observamos em determinados momentos da educação, onde as nossas professoras, onde nós, professores, tínhamos uns carimbos, onde nós carimbávamos as atividades dos nossos alunos, né? O carimbo de parabéns, o carimbo de estrelinhas, de preste mais atenção. Então,
quando a gente fala em gamificação, e aí quando a gente for mostrar para vocês os elementos que constituem uma gamificação, nós vamos perceber que esse é um elemento, né, trabalhado de uma outra forma e sob outra ótica, porque a gente ainda não discutia a gamificação, mas que já estava presente aspectos que são inerentes ao gamificar de uma ação, né? E a gente consegue perceber isso aí. Então, a palavra gamificação vem do inglês gamification, tá certo? E refere-se a é um neologismo, é uma nova palavra, tanto é que ela aparece para a gente nesse termo de gamificação a partir de 2010, com mais usualidade, sendo mais presente, não é, nos discursos educacionais, lembrando que antes ela já existia e já se discutia, agora ela vem com esse afinco, não é? E essa técnica de gamificação, ela consiste em trazer para a nossa sala de aula, em trazer para as nossas escolas, tá certo? Alguns elementos que são estratégias de jogos, não é? E aí o boom da questão, o encantar da questão, é porque a gente vai trazer esses elementos e eles vão estar em outro contexto, né? E não naquele contexto único e exclusivo de jogos. Mas a gente vai trazer esses elementos para esse espaço escolar para quê? Né? Para que a gente possa proporcionar ao nosso aluno um maior engajamento, para que nós possamos desenvolvermos aulas numa dinamicidade, entendeu? Maior, para que isso traga ao nosso aluno, né, desperte no nosso aluno um interesse maior, para que ele tenha uma dedicação maior. Por quê? Porque dentro das nossas pesquisas, a gente já percebeu que quando a gente trabalha o conteúdo a partir de games, né, gamificando esse conteúdo, né, a gente consegue proporcionar, a gente consegue despertar no nosso aluno o prazer pela aprendizagem daquele conteúdo. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer com que esse aluno ele se engaje, né? E ao engajar-se em uma maior proporção, ele vai ter mais comprometimento com o processo ensino-aprendizagem e com o seu próprio desenvolvimento, né? Fazendo isso, nós estamos também atendendo a propostas de políticas públicas que rodeiam a educação, não é? Então, nós temos dominando, não é? Incentivando, nós temos o respaldo da prática docente com incrementos da BNCC, por exemplo. E a BNCC, ela fala constantemente em protagonismo estudantil. E para que eu faça esse protagonismo estudantil acontecer, eu preciso entender que o meu aluno ele precisa ser participativo, ele precisa fazer, ele precisa ir e estar envolvido dentro desse processo. Por isso que a gamificação ela é uma prática, tá certo? Desenvolvida, não é? Advinda das metodologias ativas, né? Então, as metodologias ativas que tanto nós estamos falando, né? Que nós temos aí várias metodologias que que trabalham nessa percepção de fazer esse aluno ser protagonista do seu processo ensino-aprendizagem. Então, a gamificação, ela não fica fora dessa percepção, né? E ela é uma prática que atende a essa metodologia, que vem dessa metodologia ativa, que incorpora toda essa metodologia ativa e que contribui para todo esse processo, não é? Sem esquecermos, não é, que nós estamos com um contexto de geração, né, de gerações, né, dentro desse novo parâmetro educacional. Eu estava lendo um autor,
né, matar. Eu e Verônica, a gente estava lendo e a gente até riu, porque ele diz assim, nós temos dentro das nossas escolas um conflito de gerações. Nós temos os alunos que dominam e fazem tudo com os games, né? Que jogam demais e entendem demais, e temos professores que nunca jogaram. Então, a gente tem, mas é um convívio que não pode deixar de acontecer, não é? Então, assim, nós estamos nesse espaço e nós somos esses personagens que precisamos contribuir, né, para que aconteça. Então, nós temos esse novo olhar dos nossos alunos, né, os nossos alunos que vêm aí nessa geração nativos digitais, né, nossas crianças que são tão bem, que se relacionam tão bem com as novas tecnologias, não é? E eles não querem respostas prontas. A gente também percebe, né, a partir de nossas pesquisas, a partir de leituras, que nós não temos mais um público de alunos, um público de discentes que se satisfaz com respostas prontas, não é? O famoso Ctrl-C, Ctrl-V de forma analógica, não é? Digamos assim. Mas nós temos alunos que questionam, nós temos alunos que gostam de uma forma, falando bem em senso comum, de colocar a mão na massa. Então, esse aluno, ele é um aluno questionador, ele é um aluno que tem esse conhecimento das novas tecnologias e ele é um aluno que necessita de uma dinâmica diferente em sala de aula para que ele possa ter um engajamento e para que ele possa ter um interesse maior por essa aprendizagem. Se ele não tiver esse interesse, se ele não tiver esse encantamento, ele vai, esse conteúdo vai passar despercebido por ele, porque não chamou a atenção, né? E a gente consegue perceber que quando o aluno ele passa por um processo gamificado de ensino, ele tem uma sensação, não é, de conquista, de evolução, de conclusão, e é isso que faz, né, isso que proporciona o engajamento dele. Então, a gamificação na educação, ela tem essa finalidade, a finalidade de promover o aprendizado, de promover a resolução de situações, problemas, de engajar o aluno, de motivar o aluno, de fazer com que o aluno compreenda, entendeu? Que ele constrói, junto com o professor, a sua própria aprendizagem, né? E na sala de aula, a gente não fica aquém de fazer, de desenvolver essa gamificação. E lembrando, né, porque às vezes quando eu estou falando sobre gamificação, né, nas minhas salas, né, nas salas de aula e tudo, as alunas falam assim, professor, eu acho gamificação tão distante, porque as nossas escolas públicas não têm recursos e tudo. E aí eu coloco, olha, mas a gamificação não significa dizer que obrigatoriamente você tenha que ter um recurso digital, né? A gamificação, ela também pode acontecer de forma analógica. Ela não acontece só com aparatos digitais. Ela acontece também sem esses recursos. E a gente consegue desenvolver. O que a gente precisa entender é que a gamificação, ela é uma prática, ela é uma técnica, não é? Uma didática que traz, que proporciona todos esses aparatos ao professor, mas também é uma técnica que vai lhe dar mais trabalho, que obrigatoriamente implica em um planejamento mais elaborado, né, para que ela possa acontecer. Né? Nós vamos ver daqui a pouquinho com a professora Verônica que não é fazer por fazer. Né? Você chegar e colocar o aluno para jogar não significa dizer que o negócio vai acontecer, certo? Então, você tem que entender que recursos você pode usar, que recursos você deve usar para que você consiga, entendeu? Realmente fazer isso e proporcionar esse atual modelo ensino-aprendizagem. Não é isso, professora Verônica? É isso sim, Carmen. Então, assim, a gente quando fala no novo aluno,
né, nesse nativo digital, a gente está falando também no atual modelo ensino-aprendizagem, que requer do professor, né, uma atualização maior na perspectiva de que nós estamos com nativos digitais, né, com a nova geração, que é chamada geração Z, né, e essa geração, ela está o tempo todo, né, absorta, está vivendo cotidianamente com tecnologias, né, com recursos digitais. E aí, nós que somos da escola, nós não podemos estar, né, aquém desse novo modelo que nos apresenta, né, esses novos processos que nos são apresentados até mesmo pelos nossos alunos. Então, nesse atual modelo... Pois não. Tem duas perguntas aqui que eu acho que é pertinente a gente fazer logo nesse momento, aí para a gente ir dando seguimento. O professor João Bosco Brito, obrigado, professor João Bosco, pela pergunta, pela participação. Pergunta qual a fundamentação teórica e técnica pedagógica da gamificação. Ele ainda pergunta se há uma relação entre essa técnica e a teoria dos jogos de linguagem Wittgenstein. Acho que é algo assim. Se vocês já se tirem à vontade para responder, e aí dá para dar seguimento, eu acho que essa é da parte mais teórica, né, com a fundamentação teórica da gamificação, porque aí eu acho que é muito mais nessa parte, né, professora Carmen e Verônica? Na parte da... Acho que está muito, né? Na parte da fundamentação, nós temos aí um universo bem abrangente de pesquisadores que falam, não é? Nós trabalhamos aqui a partir de Bartley, nós trabalhamos a partir de Matar, o próprio professor Moran traz para a gente, não é, essa pesquisa, essa riqueza em relação à gamificação, às metodologias ativas, à aprendizagem significativas, não é? Dentre outros, nós temos outros que também falam. E qual a relação do... Foi um jogo que eu acho que ele colocou, um jogo no início. Acho que foi um jogo, né, Nestor, que ele nos coloca qual é a relação desse jogo, não é isso? Na linguística, né? Eu não, vendo o nome assim, eu não lembro do jogo, mas assim, eu precisaria ver para dizer especificamente essa relação, mas podemos adiantar, né, que sendo um jogo, ele tendo os elementos de um jogo, porque o gamificar não se resume a ser um jogo. O gamificar é você pegar os elementos de um jogo e aplicar em um outro contexto, né? E esse contexto, ele está interrelacionado com o conteúdo que você vai trabalhar. Daí que o professor necessita de um planejamento para que ele possa desenvolver realmente uma estratégia gamificada e possa atender a essa construção do conhecimento. E ele precisa, por exemplo, se o jogo tiver... Não conheço, professor João, é professor Nestor? Sim. Isso. Não conheço o professor João. O jogo, posso até conhecer e não lembrar do nome, mas não conheço. Mas, por exemplo, se ele tem missões, ou se ele tem etapas, se ele tem bônus, bonificação, se ele direciona o jogador, entendeu? Para caminhos diferenciados, usando estratégias diferenciadas, entendeu? Então, são alguns aspectos que irão relacionar esse jogo com a gamificação. Mas, realmente, nós teríamos que ver o jogo, porque a gente não conhece todos os jogos, né? Todos os games, digamos assim, para saber se ele foi gamificado, se ele é uma gamificação. Marcos Menezes pergunta... Marcos Menezes pergunta qual a diferença entre gamificação
e serious games, jogos sérios. Está perguntando dessa diferença básica. Eu vou encerrar aqui essa sessão de perguntas e deixar que vocês fluam e vou anotar aqui para um próximo bloco de intervenção, certo? Certo. Sim, essa ideia de serious game, né, ele tem tudo a ver com a gamificação. Nós estamos trabalhando agora no mestrado, não, o mestrado a gente terminou há pouco tempo, a orientanda Camila, ela trabalhou com escape room, nessa perspectiva, professor. E aí a gente também vai trabalhar com um game na perspectiva de formação leitora, num doutorado que vai se constituir, se tudo der certo, em Portugal, na Universidade do Minho. Então, assim, ele está relacionado, sim, né? Claro que tem que ter os objetivos muito claros, pode até não estar relacionado se não for muito bem planejado com os conteúdos e os recursos educativos que possam promover essa interação do aluno com o jogo, né? Mas nessa perspectiva a gente está trabalhando como gamificação. E aí também, gente, além desses teóricos que a professora Carmen coloca, nós temos realmente uma infinidade. No entanto, às vezes é meio restrito quando a gente trata só de um aspecto. Por exemplo, no escape room, a gente teve uma dificuldade muito grande de encontrar material que nos proporcionasse essa fundamentação. Então, assim, quando é mais um aspecto específico, a gente tem mais dificuldade. Mas aqui no Brasil a gente já tem pessoas que trabalham com gamificação já há algum tempo, com pesquisas sólidas, bem fundamentadas, como o professor João Batista Botentuí, o professor Miguel Dias, Dênia Galvão. Então, assim, são pessoas que estão nos fundamentando também, nos dão respaldo para a gente estar fazendo uma formação dessa natureza. Então, voltando a falar desse atual modelo do ensino-aprendizagem, é um atual modelo que requer um professor diferente. E esse professor diferente, né, que a gente está falando professor diferente, mas muitos já estão nessa perspectiva, né? Porque há muito tempo, Vygotsky lançou já a ideia, né, da zona de desenvolvimento proximal, que proporciona essa interferência no processo ensino-aprendizagem. Eu falo interferência, mas no sentido de mediação. Então, é nessa perspectiva que o professor deve estar presente, na perspectiva de mediador do conteúdo, mediador do conhecimento, né, que ele quer proporcionar que o aluno ele esteja fazendo, aprendendo, né, e fazendo. Então, nesse contexto, nós temos Vygotsky que nos embasa nessa questão da mediação. Mediador, né, ele proporciona isso. O professor hoje, ele deve ser um mediador. Aquele professor que era instrutor, professor que repassava conteúdos, professor detentor de saber, nesse novo contexto, ele está, vamos dizer assim, ultrapassado, porque o professor precisa, de fato, saber que ele vai estar aprendendo também com seu aluno. Porque o que a gente vai ensinar ao nosso aluno também requer uma certa compreensão do contato desse aluno com esses recursos digitais. Que recursos digitais são esses? Porque os recursos estão aí o tempo todo. A tecnologia está presente no seu dia a dia. Então, o aluno está com essa tecnologia, mas ele sabe usá-la, né, em função de um projeto, de um processo que é educativo. O professor é que tem que fazer esse questionamento, é o professor que tem que buscar as informações, né, que sejam mais coerentes, os conhecimentos que possam estar, de fato, relacionados com esse projeto educativo. Porque nessa última geração, a gente percebe que a tecnologia e as informações estão o tempo todo. Então, assim, off e on, elas se juntam, elas se unem, né? O aluno, a criança, o novo nativo digital, ele está o tempo todo, né, online, offline, se confunde, né? Esse aspecto da vida, ele está muito relacionado, esses aspectos estão muito relacionados. Então, ele está o tempo todo com esse contato. Então, se ele está fazendo isso, mas também as informações, ela vêm de todo jeito, né? De toda forma. As informações são diversificadas, né? Elas nem sempre são verdadeiras, né? Elas nem sempre
também são falsos. Então, o que é que o professor pode fazer nessa mediação? A necessidade do professor é justamente em saber o que promover, que acesso o aluno deve ter ao quê, qual acesso ao quê ele deve estar, né, com esse acesso também, que conteúdo, que informação é válida nesse processo. O que é, de fato, real, né, para a gente poder dizer assim, que contribui para esse aprimoramento, para essa ampliação do seu aprendizado. Então, assim, também falando nisso, a gente pode dizer, a partir de pesquisas, que o jogo, ele conduz ao que Gardner chamou de inteligências múltiplas. Então, ele consegue desenvolver essas variadas inteligências, né, que Gardner, vamos dizer assim, em sua pesquisa, ele conseguiu demonstrar, né, como, por exemplo, a musical. A musical é a habilidade, né, de você ser sensível à melodia, identificá-la, identificar o ritmo, harmonia, timbre, compor, interpretar, apreciar uma música, isso tudo é habilidade, né, que está na habilidade musical e que ela pode ser desenvolvida também com o jogo. A corporal sinestésica, que é a questão da habilidade de lidar com o seu próprio corpo, né, de maneira diferenciada, sabendo os momentos para cada estágio, para cada experiência, vamos dizer assim. A lógico-matemática, que é a habilidade de discernir padrões lógicos ou numéricos, fundamental para o ser humano. As linhas de raciocínio são cada vez mais abstratas e no jogo, isso é possível de fazer, justamente pela possibilidade de imaginação que o jogo promove. A linguística, que também é outra inteligência que permite com que você tenha a habilidade de cada vez mais descobrir o significado de palavras, a sonoridade dessas palavras, o ritmo, além de que a atividade de leitura, de escrita, apropriação da própria literatura, tudo isso é no desenvolvimento dessa inteligência linguística. A inteligência espacial, que é você ter a capacidade de pensar por imagens, por figuras, formas, objetos, memória visual, imaginação, que estão muito presentes tanto nas ciências exatas como em todas as ciências, né? Através das suas formas, através das suas imagens, a literatura proporciona isso também, o cinema, então, também é uma inteligência que pode ser desenvolvida no jogo. O jogo traz muito imagem, né? Traz esses recursos também para a gente se apropriar. A inteligência interpessoal, que é justamente essa habilidade da gente distinguir os indivíduos, né? Distinguir os humores de determinado indivíduo em relação a outros, temperamentos diferenciados. Na relação interpessoal, que o jogo promove, isso é possível de desenvolver. A inteligência intrapessoal é a inteligência relacionada ao autoconhecimento, a avaliação dos seus próprios talentos, isso também é possível no jogo, quando você passa a entender por que é que você não atingiu determinados desafios, você não conseguiu realizar determinado desafio, nem atingiu determinadas colocações no jogo. E, além de tudo isso, Gardner nos trouxe uma outra, que é a naturalista, que é a capacidade de reconhecer os objetos existentes na natureza. Isso também é possível com o jogo, né? E introduzi-lo no cotidiano, como a professora Carmen falou, no presencial, cada vez mais, porque a gente tem que entender que a gamificação, ela é possível também, não só nessa nossa lógica, né, digital, mas a gente está trazendo o digital para que vocês percebam que esse momento, né, se apresenta para nós cada vez mais digital e ele vai perdurar, vamos dizer assim, né, vai estar sempre numa perspectiva, vamos dizer, mais futura de híbrida, um ensino híbrido, que vai se constituir como um dos ensinos que vai ser responsável por muitos estudos e aprimoramentos nossos em relação ao que fazer, como fazer em sala de aula para nosso aluno aprender, né? Além disso, também, o Instituto de Tecnologias de Massachusetts colocou umas habilidades que são propostas ao se jogar, as habilidades que os alunos podem atingir no jogo, que seria o espírito de jogar, né? Esse espírito de jogar, ele permite que você explore, resolva problemas no ambiente,
e a performance de adotar identidades, a simulação de você simular, interpretar determinadas situações, a apropriação da habilidade de experimentar conteúdos, as multitarefas, inteligência cognitiva, senso crítico e tantas outras habilidades possíveis nesse processo de gamificação. Temos, então, né, aqui a gente trouxe para justamente figurar esse momento, né, figurar e nos fazer, né, relembrar do Super Mario, né, que nos traz essa constituição de habilidades e de, vamos dizer assim, do que a gente pode entender que o jogo constitui um jogo. Né? A mecânica de um jogo, né, a gente vai ver um pouquinho também mais na frente, mas aqui a gente já pode perceber e pensar e lembrar dos desafios que Mario, né, que no jogo eram colocados. Desafios de sempre que você fazia uma conquista, você avançava. Também isso acontece nos outros jogos. Eu estou colocando aqui o Mario como exemplo, né, porque a gente está com essa imagem aqui para a gente relembrar quem já jogou, né, quem ainda vai jogar, né, pode saber que hoje, né, temos também jogos que se constituem com uns elementos parecidos com o de Mario. Então, assim, pensar gamificação, né, é pensar um bloco de regras, porque as regras estão presentes nos jogos. Agora, pensar gamificação nem sempre é pensar só o jogo. O jogo está presente na gamificação, mas o jogo em um contexto fora dele próprio. Porque, assim, a gente traz o jogo para um contexto educativo, né, em que proporciona essa fundamentação nossa em trazer um aspecto da educação, aspecto de conhecimento que a gente quer que o aluno consiga entender, compreender, mas através desse jogo. Então, nem sempre jogo é gamificação, mas a gamificação traz sempre jogos que possibilitam esses momentos de resolução de problemas, de motivações dos nossos alunos, de cognição, tempo, energia, tudo isso também dentro de um bloco de regras, do engajamento dos nossos alunos, dos desafios que podem ser abstratos, na maioria das vezes requer muita imaginação, interatividade, feedback, porque a gente sempre está trazendo na gamificação essa ideia do feedback. Você não conseguiu atingir, mas não conseguiu atingir por quê? Isso é o que é mais importante saber, não é só apenas premiar e não premiar, mas é saber por que você não conseguiu, o que é que eu posso fazer para conseguir, o que é que eu posso fazer para entender. E, claro, dentro disso, as reações emocionais que elas afloram no momento de um jogo, né? Então, elas precisam ser trabalhadas também nesse momento. E, claro, a aprendizagem e motivação. A gente precisa pensar na gamificação e agir como em um jogo. E aí eu trago para vocês aqui também do Luiz Aurélio, que a gente até nem falou, mas que ele também faz parte da fundamentação, que traz um conceito de gamificação da seguinte forma. Gamification é um sistema utilizado para a resolução de problemas através da elevação e manutenção dos níveis de engajamento por meio de estímulos à motivação intrínseca do indivíduo. Então, a gente vai proporcionar esse engajamento a partir da motivação que o indivíduo traz. Mas a gente precisa ter os meios de estímulo para essa motivação aflorar. Utiliza cenários lúdicos para simulação e exploração de fenômenos com objetos extrínsecos, apoiados em elementos utilizados e criados em jogos. Elementos lúdicos são fundamentais numa gamificação. Agora, Carmen, a gente vai escutar você sobre os princípios da gamificação. Ok. Esses jogadores que a professora Verônica, né, acabou de falar, essas colocações, não é, que a gente traz para vocês, exatamente enaltecendo como a gente vai fazer, né, que não é só você colocar uma atividade dinâmica que você está gamificando, né? Então, para você gamificar, você vai perceber durante essas formações que nós vamos fazer, esses nossos 3 encontros, que você vai precisar compreender, que você vai precisar entender esses aspectos que fazem parte, que constituem a gamificação. Né? Como você também precisa entender
o seu público, não é? Então, eu posso pegar um conteúdo e gamificar de diferentes, para diferentes grupos e de diferentes formas. Mas antes eu tenho que saber o que é que esse meu grupo, o que é que essa minha audiência, o que é que esses meus alunos, eles sabem. Até onde eles sabem e até onde eu quero que eles cheguem, né? Que aí a gente vem nesse conceito que a professora apresentou dessa, né, zona de desenvolvimento proximal. Então, nesses 4 princípios, nós temos aí a criação de um ambiente, nós temos a estética, nós temos a mecânica e nós temos o pensamento, tá certo? Então, são 4 pontos, né, iniciais, digamos assim, que a gente pode levar em conta, levar em consideração, tá certo? Quando a gente vai falar sobre a gamificação, né? O meu ambiente na gamificação, ele tem que trazer, não é, esse encantamento, não é? Eu não posso apresentar eu não posso elaborar, não é, gamificar um conteúdo sem eu ter em mente o aluno e o ambiente onde ele gosta, né? Eu trago aspectos do que ele gosta, eu trago aspectos de onde ele se sente, não é, bem, de um ambiente que seja atrativo, se eu vou falar de forma analógica, se eu for fazer de forma digital, eu tenho que trazer um ambiente, um sistema, por exemplo, uma plataforma que ele consiga desenvolver, tá certo? E observando sempre que eu quero desenvolver a partir desse ambiente a cognição, não é? Eu quero ampliar esse conhecimento dele, eu quero fazer com que ele tenha um protagonismo nesse seu processo, não é? Então, eu tenho que ter esse olhar, tá certo? Para esse ambiente, ainda que eu vá desenvolver a minha gamificação de forma analógica, tá certo? Ou com os meus recursos digitais, né? Ou na minha forma digital. Na minha estética, a estética a gente tem, não é, o zelo, a gente tem o cuidado, e aí aqui a gente traz a questão das experiências, não é? De que saber se ele, entendeu, vai conseguir avançar, entendeu? Saber quais são os elementos que são possíveis para a gente estabelecer uma relação entre uma fase e outra, entre uma etapa e outra, entendeu? Que obstáculos, o que é que eu faço com que meu aluno avance ou ele volte até ele conquistar tantas medalhas, tantos selos. Então, é o meu olhar também para como eu vou bonificar o meu aluno, né? Eu vou elaborar um selo, eu vou elaborar uma medalha, então é um troféu, que nome eu vou dar? Então são esses, né, esses detalhes que a gente vai fazer. A mecânica vai trazer para a gente aqui as nossas regras, não é? O nosso bloco de regras, não é? O que é que ele vai, como é que ele vai ingressar, como é que ele vai avançar nesse processo de gamificação. Lembrando, gente, que tudo isso vai estar atrelado ao conteúdo que eu estou trabalhando, né, e que eu gamifiquei para que o meu aluno tenha uma aprendizagem significativa desse conteúdo, tá certo? E aí, nesse meu pensamento, eu vou falar sobre esse avanço que eu coloquei do cognitivo, né? Que a gente vê esse crescimento, esse desenvolvimento dele, tá certo? Então, de forma que que ele cresça e que ele se desenvolva, que ele abra esse leque de conhecimentos, tá certo? E que não seja feito de forma cansativa, que não seja feito de forma enfadonha, entendeu? Então, quando eu vou elaborar a gamificação,
né? Como a gente já falou antes, a primeira coisa é que eu vou planejar. E para isso eu preciso entender cada um desses aspectos, tá certo? De como eu vou fazer com que essa minha atividade ela seja motivadora, para que o meu aluno ele tenha sempre esse prazer de estar participando e de estar desenvolvendo, né? E desses 4 princípios, a gente encontra, não é, as razões pelas quais o nosso aluno, o nosso jogador é levado a jogar e os aspectos, né, que vão divergir no ato de jogar. Não é, professora Verônica? Isso mesmo. Então, Carmen, a gente pode dizer que as pessoas são motivadas a jogar, né? Vamos dizer assim, por 4 razões básicas. No jogo, a gente alivia o estresse, alivia o cansaço. Então, assim, fazer um jogo, eu, como professor, preciso entender que eu preciso fazer um jogo para justamente aliviar, né, o estresse do meu aluno. Então, também para você dominar algo, né, um determinado assunto, nessa perspectiva de gamificação, né? Entretenimento. Então, também o jogo proporciona esse prazer, né, que o entretenimento possibilita. E a socialização. Então, a gente, às vezes, pensa que o jogo, né, e aí eu estou falando do jogo, o jogo traz, muitas vezes, competitividade, né? Mas a gente traz aqui o processo de gamificação, que vai ser a utilização do jogo nesse processo educativo, num projeto que eu tenho enquanto professor, de fazer com que meu aluno ele consiga entender determinado assunto que eu estou achando complicado explicar da minha forma, né? Da forma, e principalmente nesse momento, gente, do ensino remoto, em que a gente precisa, eu até vi um comentário de Nayara, eu acho que foi Nayara, então, colocando que a gente precisa, nesse momento, cada vez mais engajar os alunos, né, nesse processo, porque muitas vezes quem não se depara com a sala, e muitas vezes os alunos todos estão calados, não ligam o microfone, nem você vê na câmera o aluno, então, assim, por que não fazer um movimento, né, para que o aluno, ele participe, socialize e sinta que está, ao mesmo tempo que está aprendendo, está também no momento de lazer, de alívio, de entretenimento, né? Então, assim, essas pessoas são motivadas a jogar por isso, e esses 4 diferentes aspectos, durante o ato de jogar, possibilitam que sejam desenvolvidas essas razões, né? Por que ele vem, essas respostas a essas razões. Então, o jogador, quando ele está competindo e busca a vitória, né? Ele está sempre buscando aprender mais, né? Ele, quando está imerso na exploração de um universo, né? Ele, além de aprender mais também, ele vai também tentar, a partir do momento que ele explora esse universo, ele vai ter o domínio desse conteúdo, mas também, se é uma coisa que ele está buscando, também vai dar um formato de entretenimento, né? Então, quando o jogador sente que a forma como ele altera o jogo, né? Como ele é alterado pelo jogo, ele mesmo quer alterar muitas vezes o jogo, mas não pode alterar as regras, né? O formato, o caminho que ele percorre. Então, isso também alivia, né, o cansaço, alivia o estresse e faz com que esse jogo seja de entretenimento, né? Quando o jogador se envolve com outros jogadores, ele busca, claro, a socialização. O jogo compreende essa socialização. Então, a gente também, né, enquanto professor, a gente sempre procura, né, fazer com que os alunos trabalhem em grupo, porque a gente entende que não é só sozinho que você aprende, né? Também Vygotsky nos deixou essa colaboração. Eu falei do mediador, professor como mediador, mas também nossos colegas, os colegas de sala dos nossos alunos são mediadores nesse processo. Um que sabe mais um pouco e orienta o outro que ainda não sabe, mas está prestes a conseguir. Então, esse movimento, né, faz com que essas motivações sejam, de fato, atendidas nesse processo de gamificação. E aí, professora Carmen, vamos... E aí, de todo esse processo, a gente encontra os nossos tipos de jogadores.
não é? Que jogadores nós temos? E é interessante a gente saber e a gente entender esses tipos de jogadores para que a gente possa saber identificar os nossos alunos e como ele vai se desenvolver dentro do game. Né? Então, é interessante. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que eu vi a professora Elza perguntando sobre o Age Empires, eu acho, Age of Empires, né, que são aqueles jogos de épocas, né, que estão muito socializados e são jogados por um número cada vez maior, né, de jogadores. E aí ela pergunta, ela dá aqui, na verdade, um exemplo para utilizar no ensino de conteúdo de história antiga, exatamente. Mas dentro na perspectiva de gamificação, né, ele pode ser aprimorado, né, e aí se constituir num leque maior de oportunidades nesse processo educativo. Então, voltando aqui, né, Carmen? Eu acho, professora, que a gente já falou demais. E eu acho que está na hora de colocar esse povo, entendeu? Para se movimentar. Também para fazer alguma coisa, vamos agora gamificar. Vamos fazer algum procedimento que indique que a gamificação vai chegar. Né? Porque a gamificação vai chegar de fato no próximo encontro, mas de fato. Agora é só para colocar um docinho, ficar com vontade, entendeu? Começar a se identificar, saber para quem realmente é você enquanto jogador. A gente vai fazer uma leve brincadeira, não é? E aí a gente vai identificar o seu perfil de jogador. Você vai responder um pequeno formulário que vai se apresentar aí no chat. A gente pediu para a equipe, aí está. Eu acho que não deu para colocar como código de barra. E aí, a gente vai pedir que vocês respondam este formulário para vocês saberem qual é o seu perfil enquanto jogador, né? Que é muito importante a gente saber qual o nosso perfil de jogador, né? Ou para a gente aprimorar esse perfil, né? Ou, quem sabe, para a gente se ajustar fazer algumas adaptações nesse processo de jogar. Vamos lá. Professores, acompanhando aqui o chat, são muitos comentários positivos, muitos comentários de elogios, a apresentação de vocês duas, né? Excelente professoras, excelente apresentação. O tema é realmente muito instigante, muito envolvente, né? Para a docência, para o exercício da docência mesmo em si. Acho que é algo extremamente salutar, vindo na hora certa. Eu não consegui colocar o QR Code, não consegui subir, mas coloquei aqui o link do formulário para que o pessoal possa responder. O link da lista de presença, Geisa, tá tranquilo. Eu conferi aqui agora, as pessoas estão assinando normalmente. Seria bom a gente saber se vocês estão acessando mesmo esse formulário, né? Estão conseguindo responder? Alguém pode nos responder no chat, para a gente ver? Ótimo, Geilza disse que sim. Clébio, tente novamente. Eu vi aqui que eu acho que até agora foi você. O formulário está... coloquem, por gentileza, novamente, que eu acho que tem gente que não viu. Ele está aí, Clébio, no chat. Se você trouxer um pouquinho o chat, descer um pouco, você encontra. Tá aí, já colocaram.
Então, já estão se identificando, já vi aqui um jogador explorador, um predador. Kleber foi postado novamente. Um socializador. Outro explorador. Kleber foi colocado agora, novamente. Tá logo aí, olha. Ainda não teve conquistador, não foi? Foi. Explorador já está tendo bem explorador, né? Uma audiência que gosta de investigar mapas, trilhas. Mais explorador chegando. Mulheres aí na explorador. Gostou da imagem dos sapos, Fabrícia? Eu não gosto de sapo. Mas a imagem é apaixonante. Ela não resistiu. Olha, a conquistadora, surgiu aí. Marta. Efigênia descobriu. Fabrícia disse aqui uma coisa interessante. Acho que o fato de serem professores, a maioria nos identificamos com perfil de exploradores. Né? Conquistadora Marta. Opa, como vai, Miguel? Professor Miguel conosco. É um explorador, com certeza. Perfil bem certinho. Olha, meu Deus. Conquistadora, de novo. Tem mais mulheres conquistadoras aí. Então, eu já posso conversar com vocês sobre essas características, né? Dizer mais um pouco dessas características. Vocês, quando chegaram ao final do formulário, viram que lá tinha, né, o perfil, a identificação sua enquanto jogador, que era o seu perfil de jogador. Então, nós temos aqui 4, né, que é o jogador socializador, o explorador, o conquistador, e aquele que é chamado também de... Diga, Carmen. Não quer dizer esse nome, né? De predador, mas também assassino. Predador. Então, assim, eu vou dizer mais para vocês sobre esse perfil, né? E o perfil de socializador, por exemplo, que tem bastante aí, né? Como tem explorador. Nesse perfil, os socializadores, desculpem, eles preferem se relacionar com outros jogadores, inclusive fora mesmo do ambiente do jogo. E aí, assim, as expressões que são utilizadas por eles, por exemplo, seja bem-vindo, você gostaria de conhecer meus amigos? O que você está procurando? Onde você conseguiu este chapéu maravilhoso?
E aí os exploradores. Os exploradores, como eu vi, muita gente se identificou aqui e fez essa relação com o professor, então são aqueles interessados em descobrir passagens secretas. E aí também desvendar todo mundo do jogo. E aí ele se pergunta, o que acontece se eu clicar no telhado? Imagino que deve existir ali. Deixe-me mostrar a você como é que a gente chega lá. Este é o perfil do explorador. Dos conquistadores, nós temos a ideia de que eles buscam acumular riquezas, fazer cada vez mais pontos e encontrar o máximo possível de coletar esses pontos. Ele quer sempre conquistar o quê? Recursos, conquistar recompensas, pontos. E aí, uma das frases que pode ser peculiar é: desculpe, não posso ajudar você, estou muito ocupado. Está atrás na conquista dos seus recursos. Lutadores, predadores e ainda assassinos, como são chamados, esse perfil é o perfil que se ocupa em afirmar sua existência na competição com outros jogadores ou com o próprio ambiente. Eles entram para ganhar, viu, gente? Para derrotar o adversário. E aí eles impõem, inclusive, suas ideias e vontades aos outros. E aí, geralmente, nesse perfil, né, as frases que marcam são: vou destruir aquela pessoa, sai do meu caminho, que eu quero chegar lá, morra, né, porque é para chegar e vencer aquela pessoa. Então, a gente vai deixar aqui só uma deixa, né, Carmen? Esses tipos de jogadores a gente consegue identificar nas nossas aulas, né? Quando a gente começa a trabalhar o game, a construir, a gente consegue ir identificando o nosso aluno, como ele se identifica, e a gente acaba gostando muito desse processo de construção. Antes de falarmos, né, sobre o nosso próximo, só retificando um comentário que tem, né, aqui no nosso chat, que agora eu não lembro mais o nome, eu acho que foi Raul que fez. Raul, é exatamente isso. Não é pegar alguns elementos ou incrementos de um jogo e aplicar em uma atividade que você está fazendo gamificação, né? A gamificação, ela passa por todo um processo de elaboração, né? E ela implica necessariamente estar interrelacionada com o conteúdo, entendeu? E com a construção desse novo conteúdo, desse novo conhecimento. Então, ela não é só você colocar uma atividade, eu costumo dizer assim, não é só você colocar uma atividade dançando e que você está gamificando, não. Tem outras formas, tem outros princípios que são essenciais. E por isso que a gente falou antes bem dessa diferença, né? Entre o que é jogo, né? O que é gamificação. Tem gente que diz, o jogo tal, eu estou gamificando, vou aplicar o Kahoot. Não, o Kahoot é um jogo que você aplica, inclusive, em avaliações, né? Para saber até onde o aluno está sabendo do conteúdo, ou mesmo como processo avaliativo, né? Tem alguns que utilizam como prova até. Mas aí, assim, é só um jogo. Né? Não é a gamificação. A gamificação compreende toda uma lógica, uma estrutura que é o nosso próximo assunto, né, Carmen? Isso. Hoje a gente trouxe essa abordagem inicial, né, como a gente falou lá no início, no nosso próximo, e trouxemos um primeiro momento para vocês, não é, se deliciarem um pouco, né, com uma brincadeira. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar essa estrutura do sistema gamificado. Nós já conhecemos alguns 4 princípios que fundamentam a elaboração da gamificação, elementos, jogadores. Então, como a gente estrutura, não é, tudo isso? Nós tínhamos trazido o formulário em um QR Code,
mas aí a gente não conseguiu colocar o QR Code e colocamos o link, certo? Para vocês. A gente já queria mostrar outros procedimentos, né, utilizados além dos convencionais que vocês já estão acostumados. Pois é, gente, na próxima vez a gente vai tentar interagir mais ainda com vocês, porque esse momento a gente precisava mesmo deixar vocês conscientes do que seria uma gamificação, né? E que tipo de jogadores a gente vai enfrentar por aí quando a gente tiver com nossa gamificação. Então, esse momento foi mais teórico, mas o próximo a gente pretende estruturar, né, esse sistema com vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada. Bom, então, agradecer a participação de todos. O chat está aqui bombando, gostinho de quero mais, muito bom o curso, amei, muito obrigado. Os comentários são assim, nesse nível, certo? Dizer, de fato, que nosso próximo encontro será dia 28. As professoras vão trazer aí essa mão na massa para todo mundo ir aí já trabalhando efetivamente na estruturação desse sistema gamificado e estratégias didáticas na relação ensino-aprendizagem. É importante essa base teórica, essa base conceitual, para podermos termos propriedade do que vamos estar usando. Então, agradecer às professoras, em nome da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, agradecer à professora Verônica pela disponibilidade aí meio de tantas ocupações, a professora Carmen também nessa conclusão de doutorado, está aqui conosco contribuindo, né, em nome da Projeto, a gente agradece. Agradece a todos que estão aí participando dessa experiência formativa e passar só para as professoras se quiserem fazer mais alguma despedida, para que a gente possa encerrar a nossa transmissão. Só agradecer a todos, né, e dizer que nós esperamos todos no próximo encontro para nós dinamizarmos bastante. Também agradecer, acho que esse momento é mesmo de socialização, a gente já viu, né, algumas perguntas, alguns envolvimentos, e a gente espera continuar dessa forma nos próximos encontros. Até lá! Tá bom, então, obrigado às professoras, fiquem todos bem, se puderem fiquem em casa e usem máscara. Até o nosso próximo encontro, boa tarde a todos e a todas. Valeu, Nestor, obrigada.